Curso de Ocultismo, aula 49, Atlântida. A aula de hoje vai tratar do misterioso continente da Atlântida, cuja existência foi omitida da história por uma insensibilidade dos pesquisadores, que por ausência de comprovações físicas preferiram desconhecer sua existência. Segundo o teosofista A.P. Sinnett, no prefácio do livro Atlântida e Lemúria, de W. Scott Elliott, a humanidade em geral é tão pouco sensível aos recursos da capacidade humana que até agora, para a maioria das pessoas, a própria existência de poderes psíquicos é desdenhosamente negada e ridicularizada. Esta situação é lamentavelmente ridícula sob o ponto de vista daqueles que apreciam as probabilidades da evolução, pois, desse modo, a humanidade mantém-se obstinadamente distante de um conhecimento essencial ao seu progresso futuro. Desconhecer a memória com sua origem, que vai muito além do plano físico, é uma perda lastimável de oportunidades de acessar outros planos e trazer de lá reconhecimentos úteis à elaboração da história da humanidade. Os registros da natureza, segundo o Sinnett, não são coleções isoladas de propriedade individual, mas são a memória universal da própria natureza, sobre a qual diferentes pessoas têm condições de acessar de acordo com suas respectivas capacidades. A memória da natureza é de fato uma unidade estupenda, assim como, num outro sentido, toda a humanidade poderá constituir uma unidade espiritual se ascendermos a um plano suficientemente elevado da natureza. A memória da natureza é totalmente exata e precisa. Tempo virá em que o método literário da pesquisa histórica será posto de lado como obsoleto, sendo substituído pela memória clarividente que a humanidade estará praticando com absoluta naturalidade. O conhecimento dos acontecimentos passados será o grande indicador dos fatos ocorridos em épocas antigas, tal como a história que trata da existência da Atlântida dará os caminhos a serem seguidos por uma melhor compreensão do mundo atual. Sem a chave fornecida pela civilização Atlante, o processo de desenvolvimento da raça humana é caótico e confuso. A decadência e o desaparecimento final da civilização Atlante são, respectivamente, tão instrutivos quanto sua ascensão e glória. Com essa afirmação, Sinnett considera ter atingido o propósito com que foi convidado a escrever o prefácio da obra W. Scott Elliott sobre Atlântida e a Lemúria, continentes perdidos. Nossa intenção nesta aula é tratar somente da Atlântida e das 4 grandes catástrofes que foram em etapas sucessivas fazendo desaparecer esse antigo continente. A primeira ocorreu cerca de 800 mil anos atrás. A segunda, de menor consequência, teria ocorrido há aproximadamente 200 mil anos atrás. A terceira, há cerca de 80 mil anos, a mais destruidora de todas, acabando praticamente com o que restava do continente atlântico. A última das 4, há cerca de 9.564 anos antes de Cristo, levou para o fundo do mar a ilha denominada por Platão de Poseidones. Os primeiros mapas que reproduziam o continente atlântico
davam como seu início num ponto situado alguns graus a leste da Islândia, indo até mais ou menos o local onde hoje fica o Rio de Janeiro. Ele estendia-se através do oceano até as ilhas europeias, Escócia e Irlanda, e ainda uma pequena porção do norte da Inglaterra. As regiões equatoriais abrangiam o Brasil e toda a extensão do oceano até a Costa do Ouro, na África. O estudo dessa região, porém, nos mostra profundas alterações após a catástrofe de 800 mil anos atrás. E assim foi acontecendo a cada catástrofe, até o desaparecimento completo da Atlântida, sem deixar vestígios físicos naquela região por ela ocupada. A dinastia divina governou não só todos os reinos nos quais a Atlântida estava dividida, mas também as ilhas ocidentais e a porção meridional do território situado a leste. Quando se tornava indispensável, o poder era legado a iniciados qualificados, que substituíam os deuses convocados para atuarem em outros universos. Durante todo o período, os governantes eram vinculados à hierarquia oculta que governa o mundo, submetendo-se às suas leis e atuando em harmonia com seus desígnios. Foi o período do apogeu da civilização atlante, quando, a partir de então, teve início a decadência e o fim dessa civilização, que atingiu desenvolvimento inimaginável para os tempos de hoje. Como seria possível desconhecer essa civilização que deixou heranças de grande relevância para o mundo futuro? Não sobrou ninguém para testemunhar a sua existência, e a história decidiu, por essa razão, riscar do mapa a civilização atlante. Houve testemunhas, sim, mas elas se espalharam pelas ilhas do Pacífico, guardando os segredos e os mistérios da Atlântida. Um desses povos que guardaram muitos mistérios e a enorme sabedoria dos atlantes foram os Kahunas, que têm transmitido à civilização moderna grandes ensinamentos herdados de seus ancestrais atlantes.